Tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô te escutando perfeitamente. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada, eu agradeço o convite, eu me sinto lisonjeada de estar aqui nesse espaço, né? E assim, tão pouco tempo, né, a gente se conheceu, parece que é coisa assim, né, quando Deus tem uns planos, né, coloca as pessoas certas, né, nos lugares certos também. É isso, nós já vamos contar como é que nós nos conhecemos. Primeiro, eu quero que você se apresente, né? Gostaria que você deixasse registrado aqui quem é a Nathalie Rodrigues, de onde veio e por que veio. Meu nome é Nathalie, né, Rodrigues, eu sou uma pernambucana, aqui atualmente eu moro na cidade de Londrina, no Paraná, e produzo bolo de rolo artesanalmente aqui, vice. Então, eu tenho 41 anos atualmente, né? Sou uma pessoa que entrou no mercado de trabalho, né? Na área de... Minha família sempre trabalhou com alimentos, né? Então, na época, né, eu estudei, passei no vestibular, entrei na universidade, me formei, né? Tenho duas graduações na área da educação, sou formada em letras e pedagogia, trabalhei muitos anos na área da educação e após a pandemia, né, houve essa mudança de área de carreira. Então, Tem gente brava aí do seu lado, aí, pelo visto. é o cachorrinho. Eu acho que tem gente aqui entra bem diferente, né, do ele começa. Ah, não, tranquilo. É, mas você precisa acalmar ele? Não, você precisa fazer alguma coisa? Não, 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 não. Não, não. Então tá. E, então, né? Então, eu comecei, né, na área de educação, né, como profissional, trabalhei, estudei e daí foi possível seguir mais adiante, né? E daí passei por um momento difícil também na área da saúde, que eu precisei de uma cirurgia na coluna, né? Tive que me afastar mais ainda e para me recuperar, né, eu decidi, né, frequentar cursos na área da gastronomia também, né? Então aí eu comecei a voltar a fazer o bolo de rolo. E daí eu dava de presente para amigos, levava em confraternização. Isso é muito recente, né? E daí eu comecei, né? As pessoas começaram a me encomendar, quanto é que você pode cobrar? Então, eu dava de presente, né? Levava. E daí eu comecei a precificar. Comecei a precificar, pediram para eu criar um Instagram, colocar no Instagram, né? E daí eu fiz isso, e daí foi que começou. Né? Eu ainda estou no início, mas as coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Né? Ô, Nathalie, você comentou comigo que é uma receita da sua avó, não é isso? Isso, isso. Aí, mas como que você aprendeu desde criança? Ela chegou a fazer com você? Da onde que surgiu essa? Poxa, vou pegar essa receita e vou produzir. Ou já veio assim da sua avó para sua mãe, da sua mãe para você? Como é que foi? É assim, o bolo de rolo é um doce típico, né? Hoje é mais conhecido no Nordeste, mas antes era mais focado mais em Pernambuco, que é um doce típico da época, é um doce colonial, na verdade, Brasil colônia, né? Quando os portugueses vieram ao Brasil, trouxeram o travesseiro de noiva, que é um doce português, que é muito parecido com o bolo de rolo, a diferença é que o recheio é de nozes. E daí não se acharam nozes, né? Tinha a goiaba, fez o creme de goiaba, e daí nasceu o bolo de rolo. Então, isso, né? Isso de fazer o bolo de rolo já é desde antigamente, é passado de família em família, de geração em geração, né? E assim, assim, as famílias mais tradicionais, mais antigas, né, têm ainda esse costume de passar, né, dentro do seio familiar. Isso, né? Principalmente a figura materna, a figura, né, a avó, que é uma figura bem matriarcal na família, né, que comanda, né? Hoje se perdeu mais, né?
por conta da Revolução Industrial, por conta do o protagonismo feminino também, né? Hoje em dia as mulheres estão mais no mercado de trabalho, estão menos dentro de casa, né? Então, na minha família, como eu sou a neta mais velha, então meio que passou, né? Eu aprendi assim. Mas tem Nathalie, várias pessoas da minha família que não sabem fazer. então, e tem uma grande diferença do processo? Bom, óbvio que tem, mas eu queria que você listasse a principal diferença entre algo produzido industrialmente, né, ou por uma grande confeitaria, e o que você faz. Sem contar todos os segredos, mas qual que são os principais diferenciais aí do seu produto? Vê só, o bolo de rolo, né? Cada família acabou tendo sua receita, né? Então, assim, existem sim marcas, né, industriais, né, de bolo de rolo que têm sua receita, né? Que, inclusive, eu acredito que seja patenteada, né? E também, né? E daí qual é a diferença de um para o outro? Né? A partir do momento que a gente mantém essa tradição da família, a gente mantém, né, os insumos que a gente utiliza, os produtos. Então, eu, pelo menos aqui em Londrina, eu procuro utilizar os mesmos produtos lá da minha terra, de Recife, né? E também tem a parte, como posso dizer, a gente valoriza mais o sabor, mais a qualidade, né? Então, é diferente. É como posso dizer, o meu bolo de rolo, ele não é um bolo de rolo seco, em qual o processo industrial deixa seco por conta de aditivos químicos que utiliza, né? Até mesmo para render a receita, né? Que é visto muito isso, né? Faz uma receita para poder render aquela receita, ter um lucro maior, é colocado aditivo químico, né? Na minha receita, é uma receita original, ela não tem aditivo químico, né? Então, eu faço como antigamente, eu faço a selagem da massa. O que é isso? Né? Quando a gente finaliza a massa, a gente finaliza com uma camada de açúcar, né? No final, para poder conservar a validade como antigamente. Antigamente não tinha geladeira, né? Então, eu Ah, fazia. e quanto tempo que dura um bolo de rolo? Olha, um bolo de rolo, o tempo de prateleira dele, que a gente fala, né? Que é o tempo de vida útil. Ele dura, o de goiabada, ele pode durar até 14 dias. Uau, bastante. Porque é feito como antigamente, né? Mas eu não utilizo essa validade com os meus clientes, até porque eu não sei como é que ele vai conservar esse bolo de rolo na casa dele, Não, né? ok, ok. Aqui, só para você saber, né, um dos grandes diferenciais que eu notei é essa maciez mesmo. Não, não é aquela massa seca. Eu notei assim também que ele é muito bem montado. Eu até pensei, falei, nossa, como que ela consegue, né, num processo dentro de casa, numa receita de família, ter tanto capricho na entrega do produto? Eu gostei bastante, assim. É, E eu até mandei um lá para minha mãe em Atibaia, né? Acho que você nem sabe Nossa, disso. não, não sei, não sabia nem Já tá não. lá em São Paulo já. E as minhas tias, né, já todas 60 a mais, elogiaram muito, né? Então, realmente tem seus diferenciais aí que você citou mesmo, sabe? E eu fiquei muito feliz, né, de ter provado, me lembrei muito da minha infância, vi que realmente tem um grande diferencial aí, por isso que eu queria saber esses segredinhos. E aí, você já me contou, né? Tem a parte do preparo, tem a parte dos insumos, principalmente, né? O material que é escolhido. Que legal, parabéns. Né? A receita, como eu deixo ela original, então a receita original do bolo de rolo é essa, é um bolo que não é seco, né? Ele é fofinho, como, né? Ele tem uma maciez, né? Sim. Ele tem uma maciez, ele tem uma umidade também, ele tem uma textura totalmente diferente de um bolo industrializado. É aquele bolo que você come, que você não come apenas uma fatia. É impossível comer uma fatia. É É bem isso impossível, mesmo. né? É bem E, isso e, mesmo. e eu tô muito lisonjeada, assim, porque, assim, é como que nem eu te falo, assim, eu comecei a divulgar, assim, eu estou vendendo bolo de rolo.
né? Por mais que eu tenha criado o Instagram, sabe? Você fica assim meio um pouco assim com vergonha, você fica meio assim, né? Você não sabe, né? Mas assim que eu Ah. falei assim, olha, eu tô vendendo bolo de rolo, é isso, tudo mais, a partir de março, Olha né? só, muito recente, né? Nós aqui Bem em maio, recente, você está falando aí de 2 meses. 2 meses. E aí você citou um negócio que é interessante. Muitos empreendedores têm esse medo, essa vergonha que você falou de divulgar uma nova realidade, né? Principalmente vir a público e falar isso no Instagram, nas redes sociais, né? Enfim. Você se considera uma pessoa que tem um pouco desse receio de se mostrar digitalmente ou não? Isso não é uma barreira para você? Olha, tem momentos, né? Eu já fui antes, bem antes, na época da pandemia, né? Eu já fui uma influencer no nicho bariátrico, né? Então, a fama veio na época porque eu viralizei um vídeo. Desse vídeo que viralizou, né? Eu lidei com altos e baixos, assim, em pouquíssimo tempo. Então, assim, a vergonha que eu tinha na época, né? Meio que foi sanada. Eu Você só pode contar deixei. um pouquinho de como era esse vídeo que viralizou, para quem Ah, não viu aí? eu até arquivei do meu perfil pessoal, né? Mas era um vídeo que eu tinha acabado de fazer uma plástica reparadora, porque eu era bem gordinha, né? Então, como eu perdi quase 50 quilos, então eu fiquei com sobras de pele, então eu precisei fazer plásticas reparadoras no meu corpo, né? Umas delas foi nos seios, nos braços, para tirar pele, na barriga. Então, assim, eu estava numa fase de pós-operatório, de cirurgia plástica. Então, eu estava com o modelador cirúrgico, eu estava com atadura elástica nos braços, eu estava com meia elástica de compressão. E tinha uma música que tinha viralizado na época, e daí eu peguei aquela música em alta, né? E estava em processo de recuperação, e eu estava assim, eu tinha acabado de tirar o dreno. Então eu estava bem feliz que tinha acabado de tirar o dreno, aí eu dancei aquela música do jeito como eu estava sem poder me mexer direito, sabe? Que a gente fica assim quando faz uma cirurgia. E daí eu Aham. postei no meu Instagram, porque assim, eu comecei a falar do meu processo, né? De cuidados, disso. Então, assim, as pessoas, eu já fazia parte de grupo de WhatsApp de pacientes, então, assim, as pessoas que mais me acompanhavam eram mais os pacientes. E daí começaram a enviar meu vídeo, né, para pessoas diferentes, e daí, quando eu vi, viralizou o vídeo, né? E daí, E tá lá no seu Instagram ainda? eu arquivei, Você arquivou? arquivei. Ele tem mais de 3 milhões de visualizações no Instagram. Uau! No TikTok deu, acho que uns 4 milhões de visualizações. Sabe? Mas foi bem hilário, bem cômico, assim. E assim, as pessoas começaram a repostar meu vídeo, começaram a repostar em perfis conhecidos de cirurgia plástica, né, também, né? E Mas a daí, ideia sua na época, porque você parou, pensou, gravou, escolheu a música e fez, né? fiz. A ideia era ter mesmo mais presença no digital ou não? Não, Você quis brincar eu, ali, você quis se divertir. eu fiz por impulso. Aquela coisa, achei engraçado ver todo mundo fazendo. Eu vou fazer também, só que eu vou fazer do meu jeito, né? Porque do jeito como eu tô me recuperando. Eu acho que foi isso que viralizou, porque ninguém nunca tinha gravado essa música, Aham, né? Se mostrando, porque assim, uma coisa é você fazer uma cirurgia, um procedimento estético, você mostrar o depois. Né? Outra coisa é o durante, né? Aquele inchaço, né? Aquelas roupas, né? Que são nada bonitas. Então, eu fiz por impulso, e daí eu sempre fui uma pessoa, eu sou ariana, né? Então, aquela pessoa que é sempre a líder, sempre que começa. Então, quando eu sinto a vontade de fazer algo, né, eu vou lá e faço, entende? Então, legal. eu senti, sabe, senti vontade e fiz. Eu acho que é a mesma coisa que está sendo com o bolo de rolo. Eu senti vontade de empreender, de seguir em frente. Né? As Certo. pessoas falaram, né? Seguir, até porque eu estava passando por uma depressão na época, né? Então eu precisava, né, me reerguer, né? E o bolo de rolo, ele está trazendo isso para mim, né? Não apenas uma nova visão de futuro, empreendedorismo, apesar que naquela época eu trabalhei também com empreendedorismo, aproveitei,
a época que Uhum. eu viralizei. Na época eu comecei a vender, eu vendia, tinha criado um site, uma loja online de vitaminas, de produtos para pós-operatório de plástica. E assim eu tive bastante retorno financeiro naquela época por conta disso, aproveitei. Eu não Legal. continuo, depois eu não continuei, né? Não continuei, decidi voltar à minha vida, né, de professora, tudo mais também não deu certo. E daí agora eu tô com bolo de rolo, né? Então, Agora vamos fazer, né? Tá dando certo, mas a ideia é escalar ainda mais o bolo de rolo. isso. E qual foi o seu preparo, Nathalie? Assim, agora eu vou fazer bolo de rolo. No que você pensou? Vou abrir um CNPJ, vou criar uma marca, por que você escolheu o sabor de mãe? Fala aí nessas. Antes de fabricar o primeiro bolo de rolo, o que passou pela sua cabeça? Como você se preparou? Olha, quando eu comecei a fazer sempre tive essa parte assim, de fazer renda extra, independente da minha atuação, né? Então, eu já fazia renda extra vendendo bolo caseiro, né? E doces, né? Porque como minha família sempre trabalhou com alimentos, então, assim, muitas coisas a gente aprendeu. E é gostoso, assim, porque, né, não a parte da parte de família e também eu sempre frequentei cursos na área de gastronomia. Era meu hobby, sempre foi meu hobby frequentar cursos. Mesmo, né? Frequentar com chefe de cozinha, com isso, então, ter um bom conhecimento na área. E daí, na época, estava eu, uma amiga minha, né? E daí a gente sempre tinha essa parte da família, né? A família reunida, né? A minha mãe, para mim, o esteio, sabe? Porque quando meu pai faleceu, quando eu tinha 14 anos, minha mãe criou sozinha eu e mais duas irmãs, né? E ela também tem essa parte, né, de admiração da mãe. Então eu vim com essa ideia, por que a gente não cria algo assim como sabor de mãe? Olha Né? E aí. na época era sabor de mãe doces artesanais. Né? E daí a gente Agora é sabor de mãe, bolo de rolo, né? bolo de rolo, né? Hoje, essa minha amiga não tá comigo, né, no bolo de rolo, eu tô sozinha. Mas daí tinha o Instagram na época, né? Já tinha um arroba, aí eu comecei a divulgar nesse Instagram, né? Então, de abril, um mês, faz um mês. Aí daí eu mudei só o arroba do Instagram, coloquei bolo de rolo. Faz um mês Certo. isso que eu mudei. E essa sua amiga, ela tá empreendendo nessa área ainda ou ela desistiu do negócio mesmo? Ela pretende voltar, né, a empreender, porque ela já trabalhou com doces, com Ah, salgados, legal. né? Mas no momento ela só não está aqui em Londrina, né? Ela está acompanhando o marido numa viagem. Ele viaja, ele trabalha, né? Faz os negócios dele em viagens, né? E daí Entendi. ela está acompanhando ele, por isso que ela não está aqui. Ô, Nathalie, como é que você consegue novos clientes? O que que você utiliza de ferramenta de atração de novos negócios? Como é que você busca colocar aí o bolo de rolo na boca do povo? Olha, por incrível que pareça, né? Quando eu comecei com boca a boca, oferecendo para o meu vizinho, oferecendo para o dono do estabelecimento, né, daqui do lado, da quadra de baixo, da quadra de cima, levava uma degustação e apresentava meu bolo. Né? Então, assim, antes era amigos, então quando eu falei assim, vou vender bolo de rolo, comecei assim, né? A segunda parte foi movimentar as redes sociais, né? Que pretendo movimentar mais também, porque isso traz bastante, gente. A minha movimentação é toda orgânica e todo dia eu tenho um cliente. Ó, Todo dia vem cliente pelo Instagram, né? Então, assim, e se eu movimentar mais, né, com marketing de conteúdo, eu acredito que vai vir muito mais. Né? Mas assim, sempre falar, onde você vai, qualquer lugar, gente, independente do que você venda, né? Seja um produto, seja um serviço, as pessoas têm que saber o que você vende. exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que uma das coisas que nunca para em vendas é a prospecção. Então, por melhor que você esteja, você sempre vai precisar, né,
está movimentando essa roda, vendendo para mais pessoas, ser mais conhecido. E com isso você vai aumentando o ticket, vai inserindo outros produtos e por aí vai, né? Você, inclusive, tem uma variedade de produtos, né? Mas eles não começaram assim. Eu estou imaginando aqui agora. Você deve ter o carro-chefe e algumas pessoas foram pedindo variações, ou você mesmo foi testando variações, né? Como é que é essa concepção de novos produtos? Como é que você cria? Alguém te ajuda? Ou é você mesmo que vai testando e provando? Como é que funciona? Porque se precisar de provador, tô aqui, tá? Quando eu comecei a vender o bolo de rolo, né, eu comecei a vender só o sabor tradicional de goiabada, que foi o que eu aprendi, né, esse, né, para poder vender. E depois, conversando com os clientes, né, eu fui fazendo perguntas, eu sempre faço perguntas, pergunto feedback, pergunto, qual o sabor que você mais gosta, qual tipo de sobremesa que você mais gosta. Porque daí eu começo a ter mais ou menos uma ideia qual tipo de paladar, né? Ou quando eu vou criar um cardápio, que eu vou agradar mais os meus clientes, né? Então, isso aconteceu com o sabor de maracujá. O sabor de maracujá fui eu que desenvolvi, eu não aprendi assim com outra pessoa, eu desenvolvi, e foi através de pesquisa com o cliente. Então, já teve, foi um cliente meu que ele antes tinha comprado o sabor de goiabada. Quando lancei o doce de leite, ele comprou o sabor de doce de leite. Então, opa, já criou uma confiança com esse cliente, né? Já é a segunda compra, né? E daí eu comecei a conversar, né? Perguntar a sua esposa, né? Você, sua família, você se reúne. Então, você já tem um contato. Então, eu sabia que existia uma reunião de família ali, né? Então, eu comecei a perguntar. Sua sogra, né? Que Ó, tipo que de legal. doce, né? Que tipo de doce vocês gostam? Vocês gostam de algo assim mais doce, mais concentrado, ou algo mais suave, algo mais cítrico? Então, daí, nisso, eu estava já desenvolvendo, já tinha fazendo testes, porque eu gosto muito de maracujá. Então, eu tinha provado em São Paulo, um bolo de rolo de maracujá, e eu não gostei, porque eu senti logo um sabor artificial. Né? Ah, Gente, eu não uso corante artificial no meu bolo de rolo, tá? é Não tudo, uso, é olha tudo aí, esse é o natural. grande diferencial. E É, você falou, perdão, você falou uma coisa interessante. Você perguntou para as pessoas, né? Então, um bom vendedor, ele sabe fazer boas perguntas. Outra coisa que muitas empresas esquecem é de conversar com o seu cliente. O seu cliente ele tem muito a informar, né? Se está muito doce, se está muito seco, ou seja, é claro que você não pode se basear na opinião de um cliente, né? Mas conversar com o cliente é válido. Até porque você veio lá de Pernambuco, então tem também essa diferença cultural, né? Que talvez você precise se ambientar para entender, né? Se realmente essa cidade, essa região tem os mesmos gostos, né? Então você faz muito pensando no cliente. Isso é bom. Tem alguns produtores, cozinheiros e por aí vai, que eles esquecem desse detalhe e são muito apaixonados, né? Fazem só do jeito que ele gosta. Se ele tiver sorte e bom gosto, acaba, obviamente, atingindo um grande mercado. Mas pode ocorrer de ser um nicho muito pequenininho e ele não conseguir cobrar o preço que ele pode. Então, acaba sofrendo, né? Agora você não, você tem lá coisas que você não abre mão, que tem a ver com a qualidade, mas você está ouvindo seu cliente para criar produtos para ele. Então, eu acho isso muito importante, né? quando eu comecei a empreender lá no. Quando eu finalizei, né? Foi uma coisa que eu aprendi, né? Se você quer melhorar algo, pergunta ao teu cliente. Ele é o que Aí, ó. sabe mais, ele, por incrível que pareça, né? Por ele estar em outra visão, ele consegue enxergar o que está faltando. Então, assim, foi uma experiência que eu trouxe para o Sabor de Mãe. Fora que o nome da marca Sabor de Mãe, eu pego muito da minha mãe. Minha mãe, quando servia comida, no almoço de família, ela primeiro servia todo mundo. Por incrível que pareça, ela era muito maçantada.
para experimentar da própria comida que provou. Mas ela tinha a maior satisfação de ver o sorriso de cada pessoa, de dizer, de elogiar, dizer que está gostoso, que está bom, né? Por mais que todo o trabalho que ela tenha tido, né? Eu acho que eu sinto isso, eu consigo sentir isso no sabor de mãe, né? Então, assim, eu não faço para mim, né? Eu faço para os meus clientes. Então, foi assim que eu Olha que legal. desenvolvi, foi assim que eu desenvolvi o sabor de maracujá, né? Eu equilibrei bem o doce, ele falou mais ou menos com a esposa dele. Ele queria fazer uma surpresa, né, a esposa, né? Então, ele falou mais ou menos. Quando ele falou para mim que ela ama maracujá até agora. E daí eu Aí, fiz ó. três Eu já fiquei com vontade de comprar, porque minha esposa aqui também gosta de maracujá. Vamos ter que resolver isso aí. é, eu faço bem equilibrado o doce, né? Eu faço bem equilibrado o doce da massa, né, com o recheio, né? Então, claro, existe sim, por exemplo, esse recheio que eu utilizo, existe sim receita, né, que tem curso de gastronomia, tem isso, mas assim, para o teste para o bolo de rolo, eu tive que alterar, né, até Entendi. mesmo para poder equilibrar, né? Então assim, ficou muito bom. É um bolo com o cheiro, né, o aroma dele. É um bolo assim, você abre, quando tira da embalagem, você já sente o cheiro do maracujá, né? Você vê lá, né, certinho que é feito, sim, com a polpa do maracujá in natura, né? Então, é bem gostoso, é bem equilibrado. Tem Bem um grande equilibrado. diferencial de produto aí. E nós, ali do Instituto Conecta e Cresce, né, que foi um pilar da onde nós nos conhecemos, o Ramon, que é um dos nossos sócios, enfim, todo o grupo lá, ele fala muito desse servir, né? Então, a nossa empresa é muito pautada nisso, de primeiro você fazer pelo outro, para depois receber as consequências disso, né? E é o que você trouxe aqui como essência da sua empresa também, né? Que vem lá da sua mãe que te ensinou isso, né? E você segue até hoje. O que que para você é o networking? O que que isso representa, tanto para a tua vida pessoal quanto para os negócios? Olha, eu acredito, né, que a pessoa não nasceu para ser só, entende? Assim, né, por mais que a pessoa tenha uma opção de... Tem pessoas que têm a opção, né, de não casar, ter uma vida solteira, mas ela precisa de conexões. A gente não veio para esse mundo para ser só, né? E o networking, né, somente apenas essa parte de relacionamento pessoal, não, ele envolve tudo, todas as esferas da sua vida. Então, inclusive o profissional, né? Então, ainda mais quem está começando, né? Que é toda a dificuldade de todo empreendedor. Quando você começa, né? Mas você não pode desistir, você tem que ir lá, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai, né? E a partir do momento que você tem, né, as pessoas que estão lá, né, que, por exemplo, que provam, que indicam, gente, essa parte do indicar no empreendedorismo, uma pessoa que está começando, isso aí é a virada de chave no negócio. Porque é uma venda certa. Quando vem alguém assim, nossa, eu chego e fico feliz que chega, né? Chega Por enquanto eu não tenho um site, né? Mas por enquanto minhas vendas é mais pautadas nas redes sociais do WhatsApp e do Instagram. Mas quando chega alguém falando tal pessoa provou seu bolo, né? Começa o bolo de rolo. Eu amo o bolo de rolo. E falou que você faz muito bem e eu quero, como já chega com a venda certa, né, com o pedido certo do cardápio, né, não faz Já até escolhido objeções. muitas vezes, não. Pega esse que esse é bom. A pessoa já vai lá, já até sabe o que quer. E E, olha, você deu uma aula aqui, porque realmente indicações, quando quentes principalmente, é praticamente a gente é gato no saco que a gente fala, né? É uma venda que tá feita mesmo, né? Você só vai ter que realmente fidelizar esse cliente para depois, né, fazer outras vendas, para que ele recomende outras pessoas, né? Tem como a gente incentivar que isso ocorra, né? Mas olha aí. Indicação é algo que nutre o meu trabalho,
É assim que eu vou conquistando, né, tendo mais clientes, tanto no seguro de vida quanto nos cursos de vendas. Então, eu, particularmente, eu acredito muito nessa ferramenta de prospecção, que é o relacionamento, que é o networking, e por aí vai, né? E fora, então, vamos contar um pouco de como a gente nos conhecemos, né, Pois é, Nathalie? a gente tá falando, você pode deixar um pouco curiosos, né, as pessoas, né? Isso aí. Como é que a gente se conheceu, Nathalie? Você lembra? Olha, primeiramente, né, assim, quem sabe e quem não sabe, todo sábado eu estou na feira do Alto da Palhano trazendo bolo de rolo, né, autêntico, pernambucano lá, né? E o Ramon Fôlego, né, ele é um dos organizadores, né, da feira, né, do Alto da Palhano. Então, eu sempre acompanho as redes sociais dele, né? Tudo mais. E eu vi que ele ia participar, né, de um evento. Eu disse, Ramon, e, assim, ele é uma pessoa que eu admiro muito, né? Tá, eu vou prestigiar, eu vou na sua palestra. Tá, escrevi. E daí que eu me inscrevi, ele tinha passado, claro, né, o Instagram do Conect Cresce. Eu comecei a seguir e comecei também a consumir os conteúdos do Instagram e fui vendo, né? Também, né? Aí fui vendo que tinha vídeo seu falando, não apenas dele, né? E daí eu fui acompanhando, a gente vai acompanhando. É isso que acontece. E daí eu acho que ia ter alguma Uma coisa imersão, encontrando do caixa né? rápido, né? Você estava até divulgando. E eu acho que o Ramon também divulgou no Instagram dele, né? Porque eu não tinha ainda entrado no seu Instagram. Por mais que eu tivesse visto o seu conteúdo, eu não tinha entrado. E daí eu vi no Instagram do Ramon, aí daí eu cliquei lá, fui até o seu perfil, né? E daí vendo o seu Instagram, vendo também outros conteúdos, aí entrei nos stories. Eu falei, gente, era isso que eu estou precisando. É isso, o que ele está falando aí é o que está no meu, porque eu faço tudo em cronograma. Está no meu cronograma de dar o meu próximo passo, né? Porque eu estou no início, né, do empreendedorismo, né, do negócio. E daí eu entrei em contato, né? Fiz a minha inscrição, participei, né, da live, participei bastante até, Legal, legal, foi muito bom. né? Participei bem participado. Mas, assim, o fato de eu participar é porque eu já tinha até uma confiança. Ah, foi o Ramon que indicou, né? Eu vi que vocês, né, são sócios do Conect Cresce. Então, assim, eu me senti como se estivesse em casa, né? Então, eu nem vergonha tive, porque geralmente a gente tem vergonha de perguntar. Não, mas foi muito bom conhecer então você na nossa imersão, né, do Caixa Rápido. Não sabia desse bastidor até você chegar na imersão. O Ramon é meu sócio, meu amigo pessoal, né? Nós nos conhecemos numa reunião de networking, viramos sócios, hoje somos amigos, né? E aí você esteve lá com a gente no Conecta Network, você se tornou aluna, né, do meu curso MVP, eu me tornei cliente seu, né, Pois consumindo é, aí uma o troca bolo aí de rolo. grande. Não, eu já indiquei para minha mãe, ela já provou, tá lá em Atibaia, né? Ela estava aqui, levou lá para as irmãs. Sexta-feira agora estou levando lá num café da manhã junto à Tainara. E assim a gente vai, né? Quem planta coisas boas, colhe coisas boas, né? E faremos muitas coisas juntos ainda, né? Mal começou, a gente se conheceu o quê? Não tem uma semana ainda, talvez uma no Não, é máximo. por isso que eu estou lhe falando, que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Quem empreende, a oportunidade vem, você tem que aproveitar, você não pode. Você tem que ter um pensamento rápido assim, para aproveitar. E é assim que as coisas acontecem. Isso, e não pode se esconder, né? Não pode ficar com crenças, né? Do tipo, isso não vai dar certo, isso não funciona, isso, enfim. Você nunca sabe quando vai encontrar, né, uma pessoa que pode mudar o destino da sua vida, né? Então basta uma pessoa para destravar um contato que pronto, já explode. Eu já citei isso outras vezes. Eu conheci uma pessoa que na ocasião não se tornou minha cliente, mas ela indicou uma pessoa que se tornou minha cliente e indicou, sei lá, umas 20, 30 pessoas, né, que são meus clientes hoje. Então, depois, passado um tempo, lá aquela de trás, lá que
que não tinha sido minha cliente se tornou minha cliente. Então, tudo no seu tempo, né? Fazendo as coisas certas, vai colher coisa boa, né? É isso que eu acredito. E, Nathalie, o que que nós podemos esperar do bolo de rolo aí? Tem alguma receita no forno que você está testando? Ou, né, algum projeto novo, um site, uma feira em outro lugar? O que você está planejando para sua empresa? Olha, eu tô, assim, primeiramente, divulgar o que eu faço, as pessoas precisam conhecer quem é a Nathalie. As pessoas precisam conhecer o que eu faço, que é o bolo de rolo. As pessoas precisam conhecer, né, o que é o sabor de mãe, né? Qual é a visão, os valores do sabor de mãe para trazer o bolo de rolo. E conhecer também o produto. Então, assim, eu pretendo, no sábado eu estou na Feira da Palhano, mas eu pretendo também ir para outros espaços, né? Seja em feiras, seja em eventos também, né? Inclusive, né, Condomínios? condomínios também é uma boa. Sempre lugares, né, onde aglomeram pessoas. Eu acho que quem está começando, gente, é um dos melhores locais físicos para você divulgar algo, né, que tem uma grande movimentação de pessoas. Porque aquela pessoa, ela pode não comprar de você naquele dia, mas ela ouviu falar. E quando chegar uma outra pessoa que comprou e elogiar o teu produto para essa pessoa, ela vai lembrar de você. E um dia ela Perfeito. pode comprar de você. E Então, isso assim, aconteceu comigo, uma empresa num evento de networking nosso lá do Conecta Network. Essa pessoa levou algumas degustações, né, de um pudim. E depois eu vi essa pessoa na feira. Falei, nossa, você tá aqui. Aí até falei para minha esposa, ó, pode comprar que é bom, né? Então, de várias opções que haviam na feira, ela foi em cima da minha sugestão. Ela gostou. Aí depois nós fizemos um evento aqui em casa, convidamos alguns amigos e pedimos esse pudim como sobremesa do evento. As pessoas que vieram aqui já queriam saber de onde era, enfim. Você vê uma coisa que foi plantada lá atrás, olha só quantos negócios já foram gerando, né? Então, tem que estar mesmo presente, tem que tentar, porque se o troço for bom, né, se o negócio, se o item, o serviço, o produto for bom, ele vai se vender, né? Ele vai se vender. né, esse aí é um dos objetivos. E o outro objetivo que eu tenho em mente é melhorar, né, minhas redes sociais, o Instagram. Né? Eu até tinha comentado com você, Cleiton, que eu estava muito tempo sem aparecer até no meu Instagram pessoal. Né? Assim, quando você me fez esse convite da live, assim, ó, pá, aí eu pensei, sabe, eu paralisei na hora, né? Porque, né? Mas daí não, eu tenho que começar. Tem que voltar ativo, tem que voltar a gravar, tem que voltar, né, a mostrar, a falar, né? Aquela época que né, eu falava com as pessoas, nossa, eu era tão feliz, mesmo me recuperando de uma cirurgia, mas era um momento de felicidade que trazia para mim. E daí, por isso que eu topei, né, a participar da live. Eu acho que meu testemunho vai servir para outras pessoas também. Né? Então, assim, o meu outro objetivo é melhorar o Instagram. Não apenas fazer um GC Creator, que é aquele, né, que é um criador de conteúdo, né, que vivencia, né, no seu Instagram, do jeito como você faz o seu perfil, né, assim, um GC Creator. Como também impulsionar meu Instagram, né, do bolo de rolo, fazer um marketing de conteúdo, funilar, né, ali o cliente. Porque é possível, sim, você transformar os seus seguidores em compradores, né? Então, daí já são outras técnicas, tá? E daí, quando o dinheiro vai entrando, você tem que investir. Isso Tem que aí. investir. Tem Eu- que Deixa, investir. eu- deixa eu citar um outro caso desses de ir em reuniões de networking. Uma pessoa foi, né, um evento em específico, ele estava com alguns, como é que chama aquelas bolachas que tem um furo no meio? Esqueci o nome agora.
que parece nos Simpsons lá, nos desenhos dos Simpsons. Rosquinha, Romeu e É, Julieta, é uma rosquinha, mas ele tem um nome específico. O americano come muito isso daí, que é do Donuts. Dunkin' Donuts. Donuts, Donuts, perfeito, Donuts. Esse cara foi lá com os donuts que pareciam maravilhosos, ele sorteou alguns, tal. E aí depois eu falei, eu fiquei com vontade de comprar. Ali na hora ele não tinha, tal, acabei não pegando o contato dele. Ele nunca mais apareceu. Até hoje eu não lembro o nome dele, não sei como buscar esses donuts. E é um cara que, se ele fosse mais vezes, talvez ele ia conseguir fidelizar vários clientes lá, né? Então tem a maneira certa de se portar, né? No evento de networking. E você tem que ser constante, né? Você não pode ir lá, jogar bomba de fumaça e sumir, e não vai adiantar nada. As pessoas vão esquecer de você, né? Então tem que causar um impacto, mas tem que se manter. Ele foi uma única vez, depois não foi mais. Uma pena. É uma pena. Enfim, ia fazer bons negócios. E o que você falou do Instagram, o seu Instagram é maravilhoso, né? Você é uma pessoa super bem preparada. Eu não sabia que você estava aí adormecida nesse, né? Que bom que tô dando esse empurrãozinho aí. Então, olha, eu espero que colha muitos frutos daí também, tá? A gente está chegando aqui no fim e eu queria ouvir de você, Nathalie, uma dica, uma ação e um benefício que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo. Seja um livro, uma série, uma frase de impacto, enfim, uma ação e benefício que as pessoas deveriam fazer e o que que elas ganham com isso. Olha, eu gosto muito de uma frase da Coco Chanel. Da Coco Chanel, que foram através dos meus fracassos, né, que ela conseguiu ter o sucesso dela. Ou seja, foi tentando várias vezes, foi ser persistente, foi ser resiliente. É muito difícil ser resiliente, né? Ela conseguiu ter o sucesso que ela teve. E olha que o que ela se tornou, né? Então, assim, eu gosto muito no momento de luta, porque nem todos os dias são fáceis, né? De me inspirar em pessoas famosas, tem uma história de vida assim um pouco parecida. Eu gosto muito da Coco Chanel e Steve Jobs também. Né? Steve Jobs, Inclusive, você vê o documentário, né? O quantas vezes ele tentou, né? Até chegar no modelo, né? O sim. sucesso que é hoje o iPhone, né? É inspirador isso. O Steve Jobs ele foi demitido da própria empresa que ele criou, né? Depois ele Pois teve que voltar para salvar a empresa e ela é o que é hoje. é, né? Então, realmente tem uma história bacana. E Coco Chanel também tem um filme, né, que é Coco Before Chanel, né? Coco antes de Chanel, que também vale a pena assistir. Você deixou duas referências muito boas mesmo, viu? Parabéns. Obrigada. Algum Obrigada. recado final? O recado final é que quem quiser, né, encomendar meu bolo de rolo, tá? É só seguir o meu Instagram, sabordemãe.bolo de rolo, né? Que eu vou te passar o cardápio, vou te passar todas as opções, né? Para envio, né? Tanto fora de Londrina e região, como também entrega local. E convido, né, as pessoas que estão aqui, né, que quiser conhecer um pouco mais da minha história, é só visitar meu Instagram também pessoal. E lá tem um pouquinho da minha trajetória de vida, Deixa aí o seu Instagram pessoal. né? Meu Instagram pessoal é o Nathalie Rodrigues com dois S. E Nathalie com Y no Com final, Y né? no Nathalie final. Isso. Rodrigues com dois S. Legal. Eu também gostaria de deixar uma ação para vocês aqui que estão nos acompanhando. Conhecimento é poder, então, né, ter um consultor, uma mentoria de vendas para conduzir no caminho é importante. A vida do empreendedor ela é meio solitária, né, Nathalie? A gente depende muito de nós, tem gente que ajuda, mas a gente nunca sabe se está indo para o caminho certo. E estar num grupo onde várias pessoas estão no mesmo barco, ou seja, querendo se ajudar, né, gera muita ação. E essas ações de um ajudando o outro é que traz o resultado, né? Que a gente citou várias vezes
exemplos, né, de como isso realmente traz resultado. Ah, eu Então, gostaria de deixar mais uma consideração, opa, posso? bora lá. Eu até falei para o Ramon pessoalmente, né, uma pessoa que eu admiro, né, que a gente que está nessa área de empreendedorismo, a gente, por ter vários nãos, isso pode até afetar um pouco a gente. Então, sempre é bom a gente, né, é, ter pessoas de visão para a gente poder se inspirar, trocar experiências, né, e melhorar, né, em grupo. Então, assim, minha experiência foi a primeira vez que eu fui no Conect Cresce, foi naquela palestra do Ramon, né? E eu percebi isso, que lá é o local certo para quem quer empreender, tanto essa parte de networking, né, como na parte também de ter umas amizades muito boas. Eu gostei muito de conhecer lá outras pessoas, né? Não deu para conversar com todos, você pode ter muita gente, mas eu, assim, eu quero agradecer, né, o ter conhecido o espaço, pretendo ir mais vezes também, né? Eu gostei muito. Eu posso falar que daqui a pouco eu vou me tornar membro. Olha aí, nós temos um membro lá anual, né? Quem paga anual para ir em todos os eventos. A Nathalie foi a primeira vez, mas eu senti realmente que não vai ser a última, não. Né? Ela gostou mesmo, né? Deu para ver no seu semblante que você estava bem lá. Teve que trabalhar, tá tudo certo, né? Colocou lá uns bolos de rolo para vender, né? Já E pagou, vendeu, olha, vendeu 90%, viu? olha lá, E ó, já eu pagou levei a mais. acesso. Eu ia levar uma quantidade, aí eu falei com a mãe, porque assim, eu tenho uma quantidade que eu ia deixar para pronta entrega. Aí a mãe fez assim, não, leve tudo. Aí eu levei tudo e vendeu 90% do que eu vendi, do que eu Olha levei, aí. Que né? legal. Porque pessoas Fora o gostando que você bastante. plantou de contatos para outras vendas, né? Que legal, fiquei feliz de ouvir isso também, viu? Parabéns. Você troca muita ideia com a sua mãe. Sua mãe, ela tem essa visão empreendedora também, Nathalie? A minha mãe é como, assim, na verdade, a minha família, né, é uma família que sempre foi empreendedora na área de alimentos, né? Então, a gente já teve barraca de feira, a gente já teve restaurante, a gente já trabalhou com peixes também, peixaria. Então, essa parte do comércio, né, é muito Vocês são bons, né? presente. Isso é muito presente, essa parte de conversar, de falar. Então, assim, então minha mãe, como tem uma experiência, hoje ela não vende mais nada, né? Não empreende mais nada. Mas, assim, como ela tem essa experiência, e eu fui criada, gente, no comércio, né? Fui criada, minha família fazendo evento, né? Então, muitas vezes eu ficava debaixo da barraca do evento. Então, Nathalie, assim, até dá uma palhinha aqui para nós. Passou aqui pela nossa live, não sei se ainda permanece na sala. Tá aqui ainda, ó. Uma pessoa que uma vez me fez uma pergunta em relação à feira, né? O que que você acha que é uma chave de sucesso para vender bem na feira? eu acho que você tem que ser único, você tem que ser original, né, no que você faz. Por exemplo, eu sou única por eu ser pernambucana, eu não tenho vergonha de mostrar o meu sotaque, eu não tenho vergonha de mostrar os meus valores de família, porque todos eles estão no bolo de bolo. Né? Você não pode ter vergonha de conversar com o cliente. O cliente ele está lá para espairecer, para sair um pouco do ambiente da casa, ou esquecer algum problema que está passando. Ele está indo, às vezes, nem para comprar, está indo só para olhar, só para sair de casa, daquele ambiente. Né? E você está lá, né? Então é muito importante até a tua postura. Né? Às vezes o cliente não vai comprar de você, mas só pelo fato de você atender, dar um bom sorriso, né? Você explicar ele pela sua educação, né? Pela apresentação até mesmo do teu produto, também do teu capricho, ele vai acabar comprando. E tenha certeza que o cliente de feira é o que mais vai lhe recomendar para as outras pessoas. Então, assim, toda feira eu tenho levado sempre a mais o estoque, porque assim, eu comecei, né, com pouco, eu ainda estou ainda, né, pouco, né, porque aos poucos que está entrando, gente, eu estou investindo, né? Então, assim, agora que fiz quatro sábados de feira, né? Então,
Então, agora que eu vou começar a investir, né, no caso da barraca, vou comprar uma barraca, um todo, né, vai melhorar. Mas eu comecei, gente, com uma mesinha que eu ando com uma maletinha, fiz lá, né, forrei, né, com a mesa, a toalha de mesa que eu forro, é a toalha de mesa que eu costurei, né, que eu costurei, é bem diferente. Levei minha chita, que é pernambucano, que é nordestino, não tenho vergonha de falar, bordava, dava o folder, teve pessoas que não compraram. Quando agora que é o quarto sábado, já vieram direto na minha banca para comprar. Então é isso, é você começar, você vai ter medo sim de começar, porque você não sabe o que vai ser, você fica com medo de perder, né, teu produto, né? Começa aos pouquinhos, vai com o intuito de divulgar mais, né? Que você vai ver o resultado. E muita Nossa, gente vai me seguir no Instagram, viu? Da feira. aí, ó, que rico, né? Quanta coisa. A pessoa vai te seguindo, vai conhecendo você. Você falou de postura, você falou de atendimento, você falou de sorriso, você falou de aparência, né? Você falou, olha, a mesa, né, que eu forro, a toalha, perdão, que eu forro a mesa, eu que costurei. E ela é característica, né, pernambucana, né, que tem a ver com o teu produto, tem a ver com o lacinho que você põe para amarrar o plastiquinho lá que vai o bolo de rolo, tem a ver com a sacolinha, né? Então, toda essa comunicação visual que você tem lá está ajudando nas suas vendas, né? Isso. Tem sua panfletagem, tem seu cartão, enfim, tá? Então fica esse recado riquíssimo que a Nathalie deixou pra gente aqui. Eu só É, resumi, ela que disse tudo. não tenha medo de começar, gente. Se você tiver medo de começar, de você assim, eu só vou começar, vamos supor, eu me com a feira. Eu só vou começar no dia que eu tiver uma barraca. Aí você vai procurar no marketplace da vida, você vai ver o preço da barraca, você vai se assustar, tá? Então não vou começar. Então, antes de ter uma barraca, arruma uma mesinha de plástico, forra, deixa bem bonitinho, aborda, venha com um sorriso, porque assim, existe feirantes e feirantes. Tem barraca na feira que você vai que a pessoa tá com a cara amarrada, né? Tem a barraca linda, maravilhosa, mas tem a cara amarrada, né? É Não verdade. convidativo, né? Eu já aconselhei uma pessoa que, enfim, de uma outra feira, de uma outra época, que não estava vendendo bem, e falou: só muda uma coisa, só que você já vai melhorar as suas vendas. Fica lá parado sem falar com ninguém, mas fique sorrindo. Fica com aquele semblante animado, feliz. Você já vai ver que vai vir mais gente aí te conversar com você. E de fato ocorreu. Eu morei muitos anos próximo a duas quadras da feira. Então eu frequentava muita feira, né? E tudo bem, a apresentação da barraca é importante, é isso que eu falei, tudo é importante. Mas a cara fechada do feirante espanta, gente, né? Gente, espanta. E eu lhe falei, Espanta. tem gente que vai para a feira, às vezes não é nem para comprar. Não vai para comprar, vai para espairecer. Aí você vê uma pessoa Nem vai feliz, comprar sorridente, você nada. tem vontade de ficar perto, de estar ali, de conversar, de compartilhar essa energia. E aí você leva alguma coisa. Leva, leva. E as pessoas gostam de ser amadas, gente. Quando você trata bem uma pessoa, né? Não importa quem seja, trate bem, dê um sorriso. Nossa, isso aí é 50% da venda. Aí, ó. Que riquíssimo. Obrigado, Nathalie. Obrigado Eu que pelo seu agradeço o tempo, pelo convite, eu me sinto conteúdo. lisonjeada, viu? Foi uma surpresa. Mas eu me sinto lisonjeada de você ter feito o convite para mim. Olha só, que legal. Esse sábado eu não vou estar na feira, porque eu vou estar em viagem, mas assim que eu estiver de volta aqui, eu vou lá te prestigiar também, tá bom? Tá bom, então. Um abraço, obrigado, tudo de bom. Beijo, até mais. Tchau.